O nosso convidado de hoje da Sessão TV Atende é o psicólogo Wellington Rossi. Wellington, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, João. Imagina, eu que agradeço. Wellington, a gente falou um pouquinho sobre a luta antimanicomial. É uma data que é comemorada e, claro, tem a sua relevância, que muita coisa mudou no tratamento de quem apresentava aí, doenças mentais. Você percebe que essa mudança foi significativa? Sim, João. Então, é uma data a ser comemorada, né? Mas a maior relevância é o fato de que ela precisa ser lembrada. Por quê? Nós tivemos melhoras significativas, né, na percepção e no tratamento de pessoas com algum tipo de distúrbio mental, né, algum transtorno, ou pessoas com algum tipo de doença também mental. Mas ainda, para nós, né, pessoas que passam por situações assim, ou que possuem um quadro clínico desse tipo, elas são vistas ainda como pessoas assim diferentes, né? Eu vejo que muitos indivíduos têm até certo receio de conversar, né? De estar por perto ou de conviver. Então, essa data ela precisa ser lembrada sempre, né? Porque a gente teve uma mudança em forma de tratamento, né? Os manicômios eles estão praticamente fechados, né? Teve uma mudança muito positiva para o quadro de saúde mesmo, saúde pública, de tratamento delas, mas nós ainda esbarramos, né, em práticas ou em percepções distorcidas dessas pessoas. Então, é sempre bom tá conversando, debatendo sobre esse tipo de conquista para que a gente não volte atrás, né, nessa mudança que nós conseguimos com tanta luta. É uma data para se refletir muito, para conseguir novas conquistas e para não voltar atrás, como você acabou de mencionar. Precisa ser refletido muito isso? Sim, João. É necessário. A nossa história ela serve para isso, né? Para que a gente olhe para trás e aprenda com os erros. Né? Infelizmente, durante muito tempo, essas pessoas elas na verdade sofreram com experiências, né? Sofreram por serem trancadas, por serem excluídas, por serem vistas como pessoas sem fé ou possuídas por algum tipo de algo inexplicável e ruim, né? Então, a gente precisa realmente conhecer um pouquinho da história e não precisa de muito esforço para isso, para que a gente não volte atrás no cenário, né, há pouco tempo atrás, porque não estamos falando de 200 anos, a gente está falando de algumas décadas, se for. Se a gente olhar no retrovisor, a gente vai ver um pouquinho desse reflexo nas pessoas mais velhas acompanharam essa transição, né? Então, eu acho interessante porque se de alguma forma nós sentamos para conversar com os nossos avós, nós vamos ouvir histórias de pessoas que eram loucas, que ficavam guardadas ou trancadas em casa, né? Ou que aconteceu alguma coisa na vida delas e a pessoa ficou louca e foi para um manicômio e depois nunca mais se ouviu falar dela, né? Então, é bem próximo de nós e nós temos essa dificuldade, de alguma forma, em lidar com o diferente, né? Então, a nossa história ela é bem recente, somado ao fato de que as pessoas que são parecidas conosco, as que convivem com a gente, né? Então, é sempre importante estar atento a essa data, a essas conquistas, para que a gente não replique os mesmos erros. Com o surgimento dos CAPs, houve uma mudança do tratamento. A questão da medicação, da socialização, da família e até mesmo de algumas atividades motoras. Isso é fundamental, né? É fundamental e é a forma mais assertiva para tratamento dessas pessoas, né? Hoje nós temos esses centros, né, de atenção psicossocial que promovem os atendimentos individuais, os acolhimentos individuais psicológicos, psiquiátricos, tem equipe de enfermagem, né, que dá o suporte individual, mas também estimula a prática social e a reinserção social, que é o mais difícil, né, para essas pessoas.
Então, nós temos hoje um cenário muito favorável para que essas pessoas se restabeleçam, ou para aquelas que têm um transtorno mais grave, para que elas estabilizem, né? E tenham uma vida tida como normal, né? Sendo ativas, sentindo pertencentes à sociedade, né? Sendo protagonistas até da vida delas, que tudo bem que algumas vão ter algum tipo de limitação, sim, né? Mas elas podem e conseguem se sentir tão importantes, tão ativas como nós. Conquistas menores, mas não deixam de ser grandiosas quando alcançadas. Então nós temos hoje uma forma de tratamento muito diferente, né? Para pessoas que passam por situações assim. E aí envolve uma equipe multidisciplinar, né? São Digamos vários que profissionais que psicólogo, trabalham, psiquiatra, enfermeiro, isso, terapeuta, arte-terapeuta, enfim, tem profissionais de educação física, né? Então é uma equipe multidisciplinar para trazer realmente vida a essas pessoas, né? Vida ativa. Apesar de todas essas mudanças, elas ainda têm que conviver com preconceito. Você acredita que apesar de tudo isso que mudou, tudo isso que existe consciência na sociedade, essas pessoas ainda têm que conviver com preconceito muitas vezes, com aquele olhar de discriminação, com aquele olhar assim meio desconfiado de alguém próximo até às vezes? Sabe, João, eu penso que, na verdade, quando as pessoas conseguem restabelecer a organização psíquica, essa é a dificuldade que elas enfrentam, né? Por quê? Pessoas com transtornos mentais graves, elas não têm percepção, por exemplo, desses olhares, né? Ou do que elas enfrentam a nível social. Na sua volta, né? Isso. E nem mesmo os familiares têm uma percepção real da dificuldade da pessoa, né? Um entendimento do que a pessoa enfrenta. Então, todos nós, eu acho que a grande maioria tem certo, eu não sei se seria preconceito, mas nós temos dificuldade para lidar com o novo, né? Então, pessoas que se portam de maneira diferente, né? Que conversam de forma diferente ou que têm dificuldade no raciocínio para alguns assuntos, né? Elas são tidas como pessoas a ser observadas ou a serem afastadas do convívio, né? Essas pessoas têm dificuldade para ter amizade, né? Não é todo mundo que faz um esforcinho para ajudar ou para tirar um sorriso dessa pessoa, né? Então, a meu ver, essa é a maior dificuldade. O tratamento hoje ele inclui essa ressocialização, né? Mas em algumas vezes não, na maioria das vezes ela acaba até sendo meio que forçada, né? Porque nem todas as pessoas têm a consciência do quanto que é importante a socialização para elas. Wellington, queria agradecer a sua participação, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversamos na sessão TV Atende com o psicólogo Wellington Rossi.